Um fotógrafo viajou ao Ártico em busca de uma imagem inesquecível. O que ele capturou foi muito além de uma bela paisagem. Em meio ao gelo derretendo e à luta pela sobrevivência, sua lente revelou algo que o mundo jamais esqueceu. Será que o impacto daquela descoberta poderá mudar o futuro do planeta? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Felipe Leal, um fotógrafo famoso, se preparava para lançar seu drone no céu gelado e azul. Ele estava cheio de expectativas para o resultado daquela expedição. Queria capturar o maior número possível de imagens para participar do próximo concurso de fotógrafo de natureza do ano da National Geographic. Felipe estava à beira de um penhasco, segurando o controle remoto enquanto guiava o drone sobre o vale. A vista aérea era impressionante, como sempre. Mesmo após tantos anos capturando imagens da paisagem ártica, ele ainda se encantava com a grandiosidade do cenário. Enquanto navegava com o drone, uma rajada de vento sacudiu o aparelho, ameaçando desviar sua rota. Mas com seus reflexos rápidos, Felipe estabilizou o drone, mantendo o curso planejado ao longo da região. Ele evitou qualquer obstáculo enquanto voava sobre a vasta extensão de terra, subindo cada vez mais alto. A partir daquele ponto, podia ver os rios congelados e os picos nevados lá embaixo. Mas, de repente, algo chamou sua atenção à distância. Ele não sabia que aquela visão surpreenderia o mundo e lhe traria uma popularidade inesperada. Com um senso de urgência, Felipe direcionou o drone para investigar o que havia notado. O vento aumentava conforme ele se aproximava, mas ele conseguiu guiar o aparelho com segurança até o ponto desejado. Lá, alguns metros abaixo de seu drone, estava um urso polar. O pelo branco do animal brilhava sob o sol da manhã, principalmente por estar tão próximo das águas azuladas de um lago glacial. O drone de Felipe seguiu os movimentos do urso enquanto ele saltava de bloco de gelo em bloco de gelo. Contudo, o urso parou ao chegar ao último bloco. Felipe também parou com ele, sem sequer perceber que estava prendendo a respiração. O urso polar, então, fez algo inesperado, que deixou o fotógrafo sem palavras. O drone capturou a vista mais impressionante que ele já tinha testemunhado, uma imagem que contaria uma história inesquecível sobre a fragilidade do Ártico. Felipe se sentia sortudo e radiante de satisfação enquanto admirava a paisagem, mas, ao mesmo tempo, seu coração se partia pelo que estava acontecendo com o urso polar. Felipe sempre acreditou que documentar a natureza era importante. Ele sentia uma urgência crescente ao contemplar as vastas paisagens brancas do Ártico e acreditava ser seu dever registrar o que estava acontecendo. O aquecimento global estava dolorosamente evidente nas constantes mudanças que o cenário sofria, e ele queria que o mundo visse os mesmos perigos que ele enxergava diariamente. Sua arma preferida era seu drone, que ele via como uma ferramenta não só para capturar a beleza única da natureza e suas diferentes perspectivas, mas também para revelar o lado brutal da vida selvagem. Independente das condições climáticas, Felipe se sentia atraído pelo imenso e interminável cenário ártico desde a primeira vez que o viu. Ele se sentia em casa ali, estudando e dedicando tempo para observar o comportamento das criaturas da região e as várias formas de se aproximar delas. Não havia sensação melhor para ele do que estar perto da vida selvagem do Ártico, compartilhando um espaço íntimo com aquelas criaturas. No entanto, aquela proximidade não vinha sem dificuldades. Operar no frio era complicado tanto para Felipe quanto para seus equipamentos. As temperaturas extremamente baixas reduziam significativamente a duração das baterias dos drones, às vezes em até 50% ou mais, limitando assim o tempo de voo e autonomia do aparelho. Mas ele não trocaria aquela experiência por nada. Felipe sempre se lembrava de seu primeiro encontro com uma criatura ártica. Naquele momento, ele não utilizava um drone, mas estava cara a cara com o animal. Em um dia de sorte, ele saiu sozinho para explorar a paisagem gelada. Ao longe, avistou uma figura se movendo graciosamente sobre o gelo. Talvez fosse um filhote de foca, ele pensou. Mas, ao se aproximar, percebeu que era um majestoso lobo ártico, o maior que ele já havia visto. O pelo branco da criatura brilhava contra o deslumbrante fundo do Ártico, e o coração de Felipe disparou. Ele ficou congelado de admiração, com seus olhos fixos no lobo. Apesar de sua fascinação, uma onda de medo tomou conta dele, pois ele sabia o quão poderosa e imprevisível aquela criatura poderia ser. Mas o lobo não demonstrou nenhum interesse em machucar Felipe.
Ele parou abruptamente quando seus sentidos aguçados detectaram a presença do fotógrafo. Por um momento, os dois se olharam, e parecia que o tempo tinha desacelerado. Aquele momento permaneceu inesquecível para Felipe, pois foi a primeira vez que ele experimentou uma gama de emoções tão intensas ao observar a vida selvagem de perto. Ele orou para que o lobo não o atacasse, embora soubesse que aquelas criaturas raramente enfrentavam humanos, a menos que se sentissem ameaçadas. Naquele dia, Felipe apenas queria admirar o cenário e não esperava encontrar nenhum animal. Para seu alívio e surpresa, o lobo continuou seu caminho, desaparecendo no vasto Ártico. Tremendo de adrenalina, Felipe caiu de joelhos, sentindo-se dominado pela intensidade do encontro. Mas à medida que a adrenalina diminuía, seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de gratidão, não só por ter saído ileso daquele encontro, mas também pela beleza e a força da natureza ártica. Ele sentiu uma profunda conexão com aquele ambiente, e a partir daquele dia, decidiu se dedicar inteiramente à captura da vida selvagem do Ártico. Felipe havia passado os 2 últimos anos no gelo marinho do Ártico filmando diversos projetos, incluindo cenas impressionantes de lobos árticos para séries documentais e um filme independente focado em ursos polares. Os produtores muitas vezes exigiam imagens específicas daquelas criaturas, como uma caçada bem-sucedida ou uma cena de acasalamento. Aquilo significava que ele precisaria passar meses no Ártico, não importando o tempo necessário para capturar a cena perfeita. Ele nunca apressava o processo. Quando encontrava uma criatura ártica, ele se posicionava à distância e esperava pacientemente que o animal se aproximasse. Felipe sabia que precisava conquistar a confiança do animal para capturar comportamentos únicos e genuínos. Ele aprendeu, ao longo dos anos, que se uma criatura se assustasse ou reagisse mal à sua presença, forçar o momento estragaria toda a essência da fotografia. Com anos de experiência, Felipe havia se tornado capaz de identificar todas as espécies do Ártico com precisão, e em alguns casos, até reconhecer ursos individuais sem precisar consultar suas anotações. Alguns ursos tinham traços distintos, como a forma do rosto ou marcas físicas que os diferenciavam. Outros eram identificáveis por seu comportamento, alguns eram tímidos, enquanto outros eram curiosos e brincalhões. Felipe se lembrava de um momento especial em que filmou 2 ursos gêmeos albinos brincando sobre o gelo. No inverno passado, ele também havia encontrado um grande urso polar macho dormindo no gelo. O ar estava gelado, e o sol brilhava abaixo no horizonte, criando uma atmosfera de intenso silêncio. De repente, Felipe viu vapor saindo de trás de um iceberg e decidiu seguir com seu drone para investigar. Foi assim que ele descobriu o urso dormindo tranquilamente. Seu corpo emitia calor, e o vapor que saía de sua boca com a respiração fez Felipe sorrir, imaginando que o urso parecia respirar como um dragão. Estar perto daquelas criaturas selvagens sempre foi algo viciante para Felipe, mas a sensação de estar próximo a um urso polar era especialmente fascinante. A primeira vez que ele viu um urso polar, ele sentiu um arrepio na espinha, e mesmo após inúmeros encontros, a sensação continuava a mesma. Cada interação com os ursos e outras criaturas do Ártico provocava emoções profundas, e seu objetivo como fotógrafo era transmitir aquelas emoções ao mundo por meio de suas imagens. Aquele propósito o levou a capturar uma cena surreal em uma expedição ao Ártico, um registro que ele considerou perfeito para o concurso de fotógrafo de natureza do ano da National Geographic. Naquele dia, Felipe inicialmente encontrou uma alcateia de lobos, e a cena parecia ideal para submeter ao concurso. Os lobos, no começo, não perceberam a presença do drone e continuaram brincando entre si, desfrutando da liberdade e da companhia uns dos outros. Era uma visão de paz em meio à vasta solidão ártica. Porém, quando os lobos finalmente notaram o drone, reagiram com desconfiança. Eles passaram a encarar o aparelho como uma ameaça, com os olhos fixos no intruso. Alguns começaram a rosnar, e um lobo, mais ousado, tentou saltar para alcançar o drone no ar. Felizmente, Felipe percebeu o perigo a tempo e rapidamente desviou o drone para uma altura segura. Sabendo que os lobos não estavam à vontade com sua presença, ele decidiu recuar, continuando sua busca por uma imagem ainda mais impactante. Horas de exploração sem sucesso se seguiram, até que, finalmente, o drone de Felipe capturou a cena perfeita. O que ele tinha diante de si era a imagem mais fascinante que já havia registrado. Um urso polar saltando entre blocos de gelo instáveis. O pelo branco do urso contrastava lindamente com o azul intenso da água ao seu redor, enquanto as manchas de gelo pareciam flutuar em um cenário quase surreal.
A postura do urso sugeria que ele tentava conectar dois blocos de gelo, como se estivesse lutando para manter unido o ambiente que chamava de lar. O urso polar parecia uma pequena figura distante em meio à vasta extensão branca e gelada. Após alguns instantes, ele mudou de posição, e o drone de Felipe o seguiu de perto, mas sem interferir em seu comportamento. O urso parecia ter captado um cheiro no ar, mudando de direção e continuando sua jornada. Felipe, ansioso para captar uma cena de caça, seguiu o animal com cuidado, mas o urso parou em uma colina coberta de gelo e aguardou. Felipe manteve o drone em movimento, mas o urso não parecia incomodado ou afetado pela presença do equipamento. Felipe reconheceu o urso, pois em outro momento ele havia passado 12 horas observando o mesmo animal sem que ele se movesse uma única vez. Ele estava sentado no gelo, lutando contra o frio, esperando pacientemente por algum movimento que pudesse registrar. Felipe deixou seu equipamento posicionado e no total, foram 22 horas seguidas de trabalho, acompanhando os movimentos do urso através das lentes. No acampamento, ele conferia as imagens ao vivo, mesmo exausto, e percebendo que precisava descansar. O cansaço era grande, mas a determinação de capturar aquela cena única o manteve firme, mesmo sabendo que muitas vezes passava longas horas sem recompensa alguma. Aquela era a realidade da fotografia de vida selvagem. Cada imagem dependia dos termos da própria natureza. Ele sabia que para conseguir registrar momentos únicos, era preciso se submeter aos ritmos dos animais e da paisagem. Cada foto capturada no Ártico era uma batalha, mas para Felipe, superar aqueles desafios era o que o fazia se sentir mais vivo, e apesar das dificuldades, ele estava incrivelmente satisfeito com a imagem que havia conseguido naquele dia. A foto transmitia uma mensagem de vulnerabilidade e refletia a ameaça constante do degelo que o Ártico enfrentava. À medida que a região se aquecia quase 4 vezes mais rápido que o restante do planeta, o gelo começava a derreter, colocando em risco todo o ecossistema que dependia dele. Felipe chamou a foto de acima do urso polar. Ao analisar a imagem com clareza, ele decidiu submeter a foto ao concurso. Mais do que isso, ele compartilhou a imagem nas redes sociais, esperando que o mundo prestasse atenção ao que estava acontecendo com o Ártico. Ao compartilhar a foto nas redes sociais, Felipe adicionou uma descrição sincera. Querida geração futura, espero que possamos continuar a ver a fauna do Ártico como vemos hoje. Ela está ameaçada, pois o ambiente está mudando rapidamente. Tive a chance de presenciar cenas de uma vida selvagem extraordinária, e posso garantir que é a coisa mais bonita que já vi. Nesta imagem, pode-se interpretar o urso polar tentando deter o degelo do mar. Incrível e única captura feita a 6 metros acima de um urso polar na região do Ártico. A resposta foi imediata e surpreendente. Em poucas horas, a foto viralizou, com pessoas de todo o mundo fascinadas pela imagem. Muitos ficaram intrigados, querendo saber como Felipe havia conseguido capturar o urso polar com tanta precisão. À medida que a popularidade da foto crescia, Felipe também ganhava notoriedade. Mas, para ele, o reconhecimento pessoal nunca foi o foco. Seu verdadeiro objetivo era fazer com que o mundo apreciasse a natureza tanto quanto ele. Através de suas imagens, Felipe queria inspirar as pessoas a se interessarem pela vida selvagem e a explorarem lugares remotos, como ele havia feito. A captura daquela cena do urso polar, em meio ao derretimento do gelo, foi considerado o maior trabalho de Felipe até aquele momento. Quando os finalistas do concurso de fotógrafo de natureza do ano da National Geographic foram anunciados, a foto de Felipe estava entre as favoritas do editor. Ele ficou eufórico com o reconhecimento. O prêmio principal incluía uma quantia significativa em dinheiro e a publicação da imagem vencedora em uma edição da revista National Geographic. Além disso, haveria um prêmio escolhido pelo público e prêmios para as melhores imagens em cada uma das 3 categorias: vida selvagem, paisagens e fotografia subaquática. Apesar de a foto de Felipe ser tecnicamente uma vista aérea, sua força visual era tão surpreendente que a imagem foi incluída entre os finalistas das categorias principais. Embora ele não tenha vencido o grande prêmio, a foto conquistou outros reconhecimentos importantes. Ela ganhou o prêmio principal no concurso de fotografia Skypixel do mesmo ano, além de ser capa de revistas renomadas na área. Graças à repercussão da imagem, Felipe foi entrevistado várias vezes, nas quais ele relatou sua experiência de capturar aquele momento único. Após anos de ter chocado o mundo com a foto do urso polar, Felipe foi convidado a colaborar com uma famosa produtora de documentários.
Juntos, eles desenvolveriam um filme que destacaria os desafios enfrentados pela região ártica devido às mudanças climáticas. O projeto se concentraria na fragilidade do Ártico e nas dificuldades que seus habitantes, tanto humanos quanto animais, enfrentavam à medida que o gelo derretia e suas casas desapareciam. Para Felipe, aquela colaboração foi uma grande honra. Ele sabia o quão essencial era contar a história das criaturas do Ártico, que logo poderiam se tornar refugiadas em um ambiente incapaz de garantir sua sobrevivência a longo prazo. Ele esperava que o mundo prestasse atenção à urgência da situação e agisse antes que fosse tarde demais. Felipe sempre acreditou que, embora o destino do urso polar fosse incerto, havia uma chance de que seu trabalho pudesse conscientizar as pessoas e promover mudanças significativas. Mesmo após o sucesso de sua carreira e a fama trazida pela foto icônica, Felipe nunca perdeu de vista sua verdadeira paixão: a preservação do meio ambiente. Ele acreditava que, por meio da fotografia, poderia sensibilizar o mundo para os efeitos devastadores do aquecimento global. A história daquele urso polar, que saltava entre blocos de gelo cada vez mais frágeis, representava muito mais do que uma imagem bonita. Ela simbolizava uma luta desesperada pela sobrevivência, uma luta que ressoava em toda a região do Ártico. Com o passar do tempo, a região continuou a mudar, e Felipe seguiu documentando aquelas transformações. Ele dedicou sua vida a explorar e capturar os momentos mais delicados e belos da vida selvagem ártica. Em suas viagens, Felipe testemunhou em primeira mão os efeitos do aquecimento global, desde o degelo acelerado até o comportamento alterado dos animais que dependiam do gelo para caçar e se reproduzir. Cada nova expedição confirmava o que ele já sabia. O tempo para agir estava se esgotando. Mesmo com todos os desafios, Felipe se mantinha otimista. Ele acreditava que seu trabalho tinha o poder de mudar mentalidades, e talvez, influenciar políticas ambientais ao redor do mundo. Embora fosse improvável que o urso polar que ele havia fotografado pudesse impedir o degelo do Ártico, Felipe continuava lá, documentando e contando aquela história urgente e comovente. Ele acreditava que, por meio de suas imagens, poderia manter viva a esperança de que, um dia, o mundo faria mais para preservar aquele ecossistema único. Com sua câmera e seu drone, Felipe continuava vigilante, determinado a capturar a beleza e a tragédia do Ártico. Ele sabia que cada foto era uma oportunidade de inspirar as próximas gerações a valorizar e proteger a natureza. O legado que ele queria deixar era um legado de conscientização, de respeito pelo meio ambiente e de ação. O impacto de seu trabalho continuava a crescer, mas para Felipe, o verdadeiro prêmio era saber que, por meio de suas fotos, as pessoas estavam começando a ver o Ártico com novos olhos. Ele se sentia privilegiado por ter a chance de documentar aquele mundo selvagem, e mais ainda, por poder compartilhar aquela visão com o resto do planeta. Você já sentiu aquela conexão profunda com a natureza que muda sua perspectiva sobre o mundo? O que você faria se tivesse a chance de testemunhar uma cena que pudesse impactar o futuro do nosso planeta? Acredita que a fotografia pode ajudar na preservação do meio ambiente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.